A maioria das pessoas que eu conheço não tem problema com a raiva. Tem problema com o que vem depois dela. O filho falou alguma coisa que a pessoa não gostou. O cônjuge disse algo do jeito errado. O chefe tomou uma decisão absurda. E em 2 segundos a pessoa já falou o que não queria ter falado. Já fez o que prometeu que não ia mais fazer. Aí vem o arrependimento. A promessa. Não vou mais chegar a esse ponto. E na próxima semana o ciclo recomeça. Eu conheço cristãos que vão à igreja todo domingo, que oram, que leem, que amam a Deus de verdade e que vivem esse ciclo há anos. E o pior não é a explosão em si, é a vergonha que fica depois. E a pergunta que ninguém faz em voz alta: se eu tenho o Espírito Santo, por que isso ainda acontece comigo? Eu conheço esse lugar também. A gente promete, pede perdão, decide que dessa vez vai ser diferente. E quando menos espera, está no mesmo ponto. E começa a achar que o problema é o temperamento, que nasceu assim, que é mais difícil para uns do que para os outros. Mas não é verdade. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Antes de continuar, preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito antes. Você não explode porque a sua fé é fraca. Você não explode porque não orou o suficiente. Ou porque tem algum problema de caráter que os outros não têm. Você explode porque ninguém te ensinou o mecanismo dessa raiva. Ensinaram o que fazer, sede tardios para irar-vos, mas nunca ensinaram o como chegar lá. E existe uma diferença enorme entre saber um princípio e ter uma ferramenta na mão. Hoje não vou te pedir para ter mais paciência. Não vou te dar uma lista de coisas para você tentar se segurar com mais força. Vou te mostrar o que está acontecendo no seu cérebro no momento da explosão. E por que a sua força de vontade não funciona depois que esse processo começa. Depois vou te mostrar o que Tiago descreve em 2000 anos antes da ciência ter palavras para isso. E o que você pode fazer concretamente a partir de hoje. Quero te apresentar o homem que a Bíblia chama de o mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3. Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Esse era Moisés. 40 anos no deserto com 2 milhões de pessoas. Líder de um povo que reclamava de tudo, que adorou um bezerro de ouro enquanto ele estava com Deus no monte, que questionou cada uma das suas decisões e Moisés segurou. Durante décadas, com pressão constante, ele conseguiu manter o domínio próprio. Mas em Números 20, algo quebrou. O povo estava no deserto em Zim, sem água, e reclamaram de novo. Atacaram Moisés e Arão na frente de todos. E Deus foi claro: fala a rocha na presença deles e ela dará a sua água. Falar uma palavra, isso era tudo o que ele precisava. Moisés chegou lá com o cajado na mão, olhou para o povo e a pressão acumulada de décadas veio de uma só vez. Ele não falou à rocha, ele bateu nela com o seu cajado 2 vezes, com raiva, e chamou o povo de rebelde. A água saiu. O milagre aconteceu. Mas Deus disse: por não haver descrido em mim, não entrareis nesta terra. 40 anos de caminhada, um momento de ira, que produziu um resultado irreversível. Essa é a imagem de cada um de nós que crê de verdade, mas que num momento de pressão perde o controle do que diz e faz. Moisés não perdeu a fé, perdeu o domínio no momento errado. Ei, aqui não tem texto sem aplicação. Então vamos entender o mecanismo, o que estava acontecendo com Moisés e o que acontece com você. Quando a ira dispara, acontece algo no seu cérebro que tem nome. A parte que pensa, que planeja, que analisa e avalia consequências fica temporariamente fora do ar. Não é fraqueza, é biológico.
Quando a ameaça é percebida com uma crítica, um tom de voz, uma injustiça, o sistema de alerta do corpo assume o controle. Antes que você pense, devo responder ou não, o corpo já reagiu. Isso é o que chamam de sequestro emocional. E aqui está o dado que muda tudo. Essa onda química dura aproximadamente 90 segundos dentro do corpo. 1 minuto e meio depois disso, o que sustenta a ira não é mais biológico, é escolha. Consciente ou não, mas é escolha. Então, por que força de vontade não funciona? Porque força de vontade tenta agir depois que o sequestro já começou. É como tentar frear um carro que já está na descida. O momento errado para tentar conter a ira é quando a ira já chegou. E é exatamente aí que Tiago entra com precisão cirúrgica. Tiago 1,19. Sede prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-vos. Repara na ordem. Não é quando a ira chegar, segure. É desenvolvam o hábito de ouvir primeiro, antes da ira, antes da reação, antes da onda. Tiago não está descrevendo um esforço no momento da crise, está descrevendo uma disciplina formada antes da crise. Ele descreve o antídoto para o sequestro emocional 2000 anos antes da neurociência ter palavras para ele. O nome é diferente, o mecanismo é o mesmo. E tem mais uma coisa no versículo 20 que ninguém costuma citar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago não diz que a ira do homem é pecado em si, diz que não produz o resultado que você quer. Mesmo quando você tem razão, mesmo quando a causa é justa, mesmo quando a injustiça é real. A ira, como reação automática, não resolve. Ela fecha portas, ela rompe vínculos, ela diz coisas que não podem ser desditas e te deixa sozinho com a razão nas mãos e o relacionamento destruído. Então, como isso funciona na prática? Em 3 passos. Primeiro passo: mapeie os gatilhos antes que eles cheguem. A ira raramente é uma surpresa total. Existem padrões que são como gatilhos. Certas pessoas, certos temas, certos horários, certo tom de voz. Pergunta honesta: onde você explode mais? Em casa? No trabalho? No trânsito? Anota isso. Com quem? Em que situação? Em que horário? Porque quando você conhece o campo minado, pode parar de pisar nele. Concorda comigo? Segundo passo: crie um intervalo deliberado. Lembra dos 90 segundos da onda química? Quando sentir o disparo começar, o calor no peito, a voz que sobe, a tensão nos ombros, você tem uma janela. Antes de falar, insira um gesto físico. Respirar fundo, dar um passo para trás, beber água, pedir 1 minuto. Não é fraqueza. É Tiago 1,19 na prática. Sejam tardios para falar. Esse intervalo é o espaço entre o estímulo e a resposta. É onde o domínio próprio mora. Alguém vai dizer, mas eu já tentei isso e não funcionou. Porque tentou no momento da crise, sem treinar antes. Domínio próprio não é o que você ativa quando precisa, é o que você constrói quando não precisa, para estar disponível quando precisar. Terceiro passo: substitua a reação por uma resposta preparada. Tiago não diz para ficar em silêncio para sempre, diz sejam tardios para falar, não mudos. A dica é prepare o que você vai dizer antes do próximo conflito provável, não no calor do momento, mas com antecedência, com calma, com clareza. Quando acontecer, esteja preparado para dizer: ei, quando você me diz X, eu sinto Y. Precisamos conversar sobre Z de outro jeito. Isso é mansidão bíblica, não é fraqueza. É força que escolhe a resposta em vez de ser controlada pela reação. Moisés tinha palavras. Deus disse para falar. No momento certo, com a preparação certa, a palavra teria sido suficiente.
A força do milagre não dependia da sua ira, dependia das suas palavras. Vamos orar juntos agora. Pai, nós viemos diante de Ti, carregando o peso do que dissemos e não deveríamos ter dito, das vezes que prometemos e não conseguimos cumprir, das pessoas que magoamos sem querer e até de algumas que magoamos querendo, mas nos arrependemos depois. Tu conheces cada explosão que tivemos nos últimos dias, cada vez que a gente se ouviu falando e não conseguiu parar, cada silêncio pesado que ficou depois. Senhor, eu oro por quem está aqui com um casamento desgastado, por palavras ditas no calor da ira, com filhos que se afastaram porque a casa ficou pesada demais, com amizades que se romperam por um momento de reação sem filtro, com um emprego que está em risco porque o patrão ou o colega virou alvo da ira frequente. Eu oro por quem carrega vergonha de si mesmo, Senhor, que já prometeu tanto que parou de acreditar que vai mudar. Pai, não estamos pedindo para nunca mais sentir a pressão. Estamos pedindo o mecanismo que Tiago descreve, a capacidade de ouvir primeiro, de abrir espaço antes de reagir, de escolher a resposta em vez de ser controlado pela reação. Que o teu Espírito Santo forme em nós o que não conseguimos construir sozinhos. Não pela nossa força, mas pela rendição diária ao teu Espírito, que produz domínio próprio e mansidão como fruto real. Guarda nossas bocas, guarda nossas mãos e guarda os relacionamentos que ainda dá tempo de restaurar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar o vídeo, uma pergunta honesta. Você acabou de entender por que a força de vontade não funciona contra a ira e o que Tiago descreve como o mecanismo que realmente funciona. Você sabia que o antídoto contra a ira, o domínio próprio, se ele estiver fragilizado, a ira toma conta? O domínio próprio fragilizado tem origens diferentes em pessoas diferentes. Em alguns, o gatilho é a comparação, a sensação de que estão te desrespeitando. Em outros, o filtro é removido pela exaustão acumulada, como em Moisés. Em outros, ainda, é a falta de paz interior, que faz qualquer pressão externa transbordar. A mesma explosão pode ter origens completamente diferentes. E tratar a origem errada é o motivo pelo qual a maioria das pessoas tenta por anos e não sai do ciclo da ira. O teste do fruto do Espírito foi desenvolvido para mapear isso em menos de 10 minutos. Ele mostra qual atributo está mais fragilizado na sua vida agora e entrega um direcionamento de oração personalizado para esse ponto específico. Não uma resposta genérica, mas um caminho concreto para o seu momento. E é gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Não é teoria, é diagnóstico. É a diferença entre continuar no mesmo ciclo e saber exatamente onde concentrar as suas forças a partir de hoje. Clica no link, faz o teste agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.